Olá pessoal, sou Davidson Abreu, policial e escritor. Hoje eu vou bater um papo aí, vamos falar sobre um assunto que pegou essa semana. O sniper no Rio de Janeiro abateu o sequestrador de ônibus. Então, muitas polêmicas, muitos louvores. De um lado, o governador festejando, de outro, alguns partidos opositores criticando lá a atuação, por vezes, a atuação do policial e, por vezes, a atuação do governador. Hoje em dia, o mar não está muito para peixe para um pessoal, então eles estão evitando criticar a polícia, porque já notaram que isso não dá mais votos. Acabou, essa farsa acabou. E por outro lado, tem um pessoal que percebeu que dá voto você seguir elogiando a polícia, os militares. Então temos que tomar muita precaução e cuidado e analisar friamente a situação. Sim, foi perfeito. Foi perfeito. A questão não é se a arma era de brinquedo ou não. Quem se colocou nessa posição de risco foi ele. E ele estava com outros materiais que poderiam causar aí a morte daquelas pessoas, inclusive um coquetel Molotov. E o sniper teve a oportunidade e acabou por ali. Ele não salvou apenas aquelas 30 e poucas pessoas, aqueles 30 e poucos passageiros, salvou muito mais, muito mais. Ação desse tipo salva muito mais, porque tenho certeza que qualquer criminoso vai evitar fazer esse tipo de coisa. Isso daí se chama crise, se chama gerenciamento de crise, que é o termo policial. Normalmente, ocorrências com refém acontecem em um assalto frustrado, ou na fuga, ou na interceptação durante o crime pela polícia. Aí você contém a crise, tenta conter a crise naquele local, inicia uma negociação para ver até que ponto que é a possibilidade da rendição ou que a polícia vai tomar alguma outra atitude. E essa atitude pode usar elementos químicos, equipamentos, munições não letais, ou o ateador de elite, e em último caso, a entrada do time tático, que é a parte mais arriscada. Então, o negociador ele vai ter que ter aquele dom ali de perceber qual o melhor momento para atuar. Então, isso com certeza vai evitar um monte de crime, porque lá já viram que o mar não está para peixe. E que continue assim, não só lá, mas em qualquer lugar do país, desde que sejam técnicos, E o BOPE é uma tropa técnica, o GAT de São Paulo é também, talvez até mais, devido ao tempo de experiência nesse tipo de situação. Todo mundo se lembra do caso da menina Eloá aqui, a cagada que foi, porque naquela época estavam começando a lançar a história de que nessas ocorrências todo mundo tinha que sair vivo, inclusive o criminoso. Isso é uma mentira. Esse é o problema. Tem que ter uma cultura de segurança pública. Não pode a cada governo mudar a cultura de segurança pública. Tem que ter o profissional da área, o profissional que está ali estudando isso, que tem experiência disso aí de 30 anos, 20 anos, 10 anos, e passa para o outro, e passa para o outro, e passa para o outro. Ele que tem a palavra ali. Não pode cada governador que aparece lá falar, eu acho que agora é desse jeito, eu acho que é de outro jeito. Acaba acontecendo as cagadas justamente com isso. Interferências que não podem ocorrer. Algumas dão sorte, outras acontece tragédia, como foi o caso lá da menina Eloá. E pode ter certeza que os policiais que estavam ali sabem exatamente os erros que estavam acontecendo. Mas eles estavam numa situação que eles tinham que obedecer aí às determinações superiores. Outro exemplo disso, que acabou dando certo, foi na época do sequestro do Silvio Santos. O governador interferiu pessoalmente. Ele falou no telefone ali, pessoalmente. Isso é um erro crasso em gerenciamento de crises. E outra questão é a seguinte, para haver uma negociação, tem que ter algo para negociar. Daí não precisa, se você cercar um criminoso ali que está ali sozinho, a única chance dele de negociação é ele se render.
e não de resto. Eu estou falando de criminoso, porque também tem ocorrências nesse sentido que a pessoa não é um criminoso quanto mais. É alguém que está sofrendo algum problema, às vezes até relacionado a casos amorosos, e está num momento de crise ali e não está colocando a vida de ninguém em risco. Por isso que eu falo, havendo a técnica e o profissionalismo, tudo bem. Não está colocando a vida de ninguém em risco, paciência, negociação estendida. A vida de terceiros está em risco? Opa, tem um limite aqui, negociação. Uma hora a polícia vai entrar em ação. Na melhor hora. Em algumas equipes de SWAT, em algumas forças especiais, todo mundo sabe que há uma probabilidade de perdas, tanto do criminoso quanto de vítimas. Isso é fato. Aí o maldito politicamente correto acha que é possível que todos saiam ilesos. Isso não acontece. Você está lá para minimizar o que vai acontecer. Mas há o risco aqui, não é matemático. Então tem que ser levado em conta isso. Inclusive, para dar uma assistência, para dar uma segurança para aquele profissional que está ali atuando. Certo? Então, tá de parabéns ali a polícia, tem que agir assim em todo o país. Tem que ser, essa é uma política de segurança pública, uma cultura de segurança pública, tá? E agora, evitar a comemoração de uma morte, que acaba não pegando bem, até politicamente lá pro governador. Mas vamos falar a verdade. Vocês acreditam naquelas reportagens ali, quando alguém está sofrendo risco de vida e no final quem morre é o bandido, a pessoa fala, infelizmente ele veio a óbito? Vamos ser sinceros.